Quanta dor, quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. E a razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti, que vem de ti. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, olhando no espelho até ver a sua imagem. Meu Deus, meu Pai amado, Jesus, Espírito Santo, que me concede tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos seus pés, em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim
querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, olhando no espelho até ver a sua imagem. Meu Deus, meu Pai amado Jesus, Espírito Santo, que me consolar. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, chorando aos seus pés, ser prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, Senhor, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. A paz, irmãos. Que maravilha estarmos na casa do Senhor nessa noite para adorar o seu nome mais uma vez, né? E para nós começarmos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 66. E esse é um salmo de oferta, de gratidão. E nessa noite nós estamos aqui também, como forma de gratidão ao Senhor, pelo cuidado que Ele tem tido com as nossas vidas, pelo seu amor, pela sua proteção constante com cada um de nós. No Salmo 66, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai-o a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras tremendas que Deus tem feito para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessamos o rio a pé enxuto e nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, e não se exaltam os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés vacilem. Pois tu, ó Deus, provastes e acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixasses cair na armadilha, oprimisse as nossas costas, fizesse com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém
afinal nos trouxesse para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios no dia da minha angústia. Prometeu a minha boca ao Senhor, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros imolados e novilhos e com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei tudo o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei. Se o meu coração contempla a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Louvado seja o nome de um Deus que, mesmo sendo santo, olha para pessoas pecadoras, pequenas, tão cheios de falhas e imperfeições como nós, e não tapa seus ouvidos às nossas orações, não deixa de nos atender de conformidade com a sua vontade, que em meio a essa calamidade que nós temos enfrentado, tem guardado, protegido nossa vida, tem derramado do seu sangue sobre as nossas famílias e tem guardado o lar de cada um de nós, né? Muitas vezes eu estou em casa orando e penso que o Senhor tem feito com a casa dos filhos dele, como ele fez com o povo de Israel, quando o espírito da morte passou, e ele colocou nos umbrais das portas daquela casa o sangue. Todos aqueles que estavam com os umbrais das portas, com o sangue do Cordeiro, foram poupados, né? E essa deve ser nossa oração, que o Senhor possa ungir as nossas casas, a nossa família, com o sangue do Cordeiro, e nos fazer passar por toda essa calamidade, por toda essa pandemia, por todo esse momento de dor, de choro e de sofrimento, nos alegrando cada dia mais e mais, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem nos guardado até aqui, e que possamos também nos unir em oração por tantos e tantos que têm perdido a vida, que têm enterrado aqueles que amam, né? Mas sabendo sempre que tudo está debaixo da mão de Deus, que controla todas as coisas. Então, nesse momento, eu convido você a fechar seus olhos para que nós possamos orar e entregar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Pai querido, Deus santo e amado, nós queremos te agradecer, Jesus, primeiramente, Pai, porque mais um dia de vida o Senhor nos concedeu. Queremos também te agradecer porque o Senhor pôs no nosso coração o desejo de vir à tua casa. E aqui nós estamos. Aqueles que não estão em tua casa, Pai, estão em seus lares, abriram as suas portas para que tua palavra também entrasse. Fala também, Jesus, a esses corações que nos assistem nessa noite. Pai querido, que todos nós possamos ter um coração de verdadeiros adoradores e que possamos te adorar em espírito e em verdade. Te agradecer e engrandecer o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós até agora, porque nós sabemos, Jesus, que a tua misericórdia e o teu amor é a causa de nós não sermos consumidos, é a causa de nós continuarmos até hoje respirando com a força do nosso pulmão e sem ter sido até agora afetado gravemente por essa crise que tem assolado a terra. Pai querido, muito obrigada. Nosso coração se enche de gratidão por teu cuidado, por teu amor, por tuas muitas misericórdias. Então, Jesus, nessa noite, faz de nós verdadeiros adoradores e nos ajuda e nos ensina a te adorar como o Senhor merece ser adorado. Ministra ao nosso coração por meio da tua palavra, nos faz aprender mais de ti e sair nessa noite abençoado, alimentado após ter te adorado, Pai. Toma conta de todo esse culto que ocorrerá e que é entregue para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, recebe o nosso culto nessa noite. Amém e amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus essa noite, aqui nesse lugar, por suas obras, por suas maravilhas, pela sua santidade, pelo seu amor para conosco. Então vamos nos alegrar, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, em nome de Jesus, ofertando o nosso melhor, a nossa vida, o nosso coração, no altar do Pai Eterno. Amém? Louvemos a Deus. Vem, Senhor.
minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado. Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Os filhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos preparar o nosso coração para a santa palavra que irá ser ministrada. Senhor, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas és meu abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno, ao Deus eterno. Louvamos, glória ao Deus eterno. Ao Deus eterno, glória ao Deus eterno, ao Deus eterno, ao Deus eterno, glória
continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E nessa noite que já louvamos a esse Deus eterno, vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Eu sei que a palavra não vai vir de Juarez, mas vem direto da parte de Deus, porque nós somos só vasos e o Senhor derrama em nós aquilo que Ele deseja que a gente transborde em sua igreja, né? Então vamos orar por Juarez nessa noite, para que o Senhor o use. Pai querido, santo e soberano Deus, em tuas mãos, Jesus, eu te entrego o teu filho. É bem verdade, Jesus, que a escolha não foi dele de estar aqui para trazer a tua palavra, mas o Senhor o escolheu. E quando o Senhor escolhe, o Senhor também capacita e se responsabiliza. Então, Jesus, traz à mente do teu filho aquilo que o Senhor já pôs em seu coração. Prepara o coração e a mente de nós que estamos aqui na tua casa, de cada irmão que está em seu lar, te adorando e te cultuando nessa noite. Pai amado, que não existam distrações que venham roubar a nossa atenção, mas que o teu Espírito Santo possa cativar a nossa mente nesse momento, para que a gente ouça e guarde a tua palavra que será ministrada. Nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, graça e paz, irmãos. Nosso pastor não está hoje conosco, porque ele foi cuidar do culto na igreja em Campina Grande. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que é para isso que nós viemos aqui. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 a Pedro, capítulo 5. É um texto deveras conhecido. Sempre o Senhor fala conosco a respeito desses versículos. Sempre o Senhor tem nos ensinado. E ele é propício aos dias que nós estamos vivendo. 1 a Pedro, capítulo de número 5. Iremos ler os versículos de 8 até 11. É um texto que nos fala de sofrimento, mas mais do que falar de sofrimento, nos fala de nos mantermos firmes em meio ao sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 5. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele mesmo vos há de firmar, Ele mesmo vos há de fortificar e de fundamentar. A Ele, pois, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como eu disse, irmãos, é um texto que costumeiramente a gente ouve falar a respeito sobre o inimigo de nossas almas que fica ao nosso derredor. E a orientação que o Senhor nos dá, através do apóstolo Pedro, ele já começa o texto dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Quando a gente fala de Pedro, a gente lembra de imediato que Pedro foi um dos apóstolos mais próximos a Jesus, junto ali com Tiago, junto com João, mas ele foi um dos mais próximos a Jesus. E quando Pedro escreveu essa carta, ele estava na cidade de Roma, também conhecido como Babilônia. E ele estava vivendo os últimos anos da sua vida. Logo após ele escrever essa carta, pouco tempo depois de ele escrever essa carta, ele sofreu o martírio. Ele foi preso, ele foi torturado e ele foi crucificado por causa da sua fé em Cristo Jesus.
Conta os historiadores que ele morreu durante o reinado de Nero. E quando a gente fala do reinado de Nero, vem um pavor à mente de todas as pessoas que ouvem falar de Nero, porque ele era muito cruel. Todas as histórias que se contam de Nero são de muito cruéis, de muita crueldade. E conta também os historiadores que Pedro, ele morreu crucificado. Só que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava, ele não se julgava digno de ser crucificado da mesma forma, da mesma modo que o nosso Mestre Jesus. Então, quando a gente lê essa carta de Pedro, nós precisamos trazer à nossa consciência ou levar em consideração duas importantes verdades. Primeiro, é que quando a gente está falando de Pedro, é alguém que conheceu a Jesus. Quando a gente está falando de Pedro, a gente está falando de alguém que andou com Jesus. Quando a gente está falando de Pedro, a gente está falando de alguém que se dedicou inteiramente ao reino de Deus. É tanto que a gente chega um dado momento lá, em que o Senhor estava já prevendo a sua morte, né? A sua ascensão aos céus, e ele chega para Pedro e faz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro novamente confirma que sim. Pedro, tu me amas? Aí pela terceira vez ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então a gente sabe que a partir de então, Pedro ele passou a ter uma vida pastoral, a uma vida de cuidar das ovelhas que estavam desgarradas da casa de Israel. Então Pedro passou a partir de então a ter esse trabalho. Então essa é a primeira verdade que a gente tem a respeito de Pedro. E por isso que a gente sabe que quando Pedro escreveu essa carta, como eu disse, ele já estava no final da sua vida. Não era alguém que estava ouvindo falar a respeito de Cristo, ouvindo falar a respeito de como servir a Cristo, mas era alguém que já tinha toda uma vida, alguém que já tinha toda uma bagagem, que tinha caminhado com Cristo, que tinha presenciado os milagres, que tinha visto o martírio de Cristo, que tinha visto todas essas coisas, e estava agora no fim da sua vida, depois de uma longa jornada, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas, porque ele tinha se dedicado, ele tinha uma experiência pastoral, nós podemos dizer assim, né? Então, quando a gente lê no início da carta de Pedro, ele já diz claramente que essa carta estava sendo escrita para os cristãos que estavam vivendo na dispersão. Algumas pessoas, alguns estudiosos, acreditam que essas pessoas, o destinatário dessa carta, eram os judeus convertidos, que a partir de então, por conta do amor à causa de Cristo, por conta do amor à igreja, tinham sido dispersos e estavam agora foragidos da sua casa. Já outros acreditam que essa carta ela foi escrita não apenas para os judeus, mas para os judeus e para os gentios também convertidos, que uma vez convertidos, uma vez começando a andar com Cristo, passam a se sentir como nós nos sentimos, forasteiros nessa terra, estrangeiros nessa terra. Então não independe de onde a gente esteja, nós somos estrangeiros, somos forasteiros, somos peregrinos. Então muitos acreditam que foi destinado a essas pessoas. A verdade é o seguinte: que tenha sido para um grupo, que tenha sido para o outro grupo, que tenha sido para todos os dois grupos, a carta de Pedro fala muito claramente para nós nos dias de hoje. Não é diferente do que foi naquela época dos cristãos que são hoje. É a mesma forma. Continuamos sendo caluniados, continuamos sendo apontados, continuamos sendo execrados, podemos dizer assim, continuamos sendo apontados como aquelas pessoas que são alienadas, aquelas pessoas que não têm inteligência suficiente para se declarar ateu. Olha só, os inteligentes são aqueles que se declaram ateus, creem boa parte das pessoas. Então olha para os cristãos, olha para a igreja de Cristo, olha para nós e acham que nós somos alienados. Mas Pedro estava preocupado, porque diante de tudo o que estava acontecendo naquela época, a forma como eles estavam vivendo na dispersão, que eles tinham sido escorraçados, mas muitos deles estavam desistindo da fé, muitos deles estavam desistindo de caminhar com Cristo, muitos deles estavam escolhendo levar a vida como não cristão, levar a vida como levavam os pagãos.
elas estavam sendo tentadas a abandonar a Cristo, tentadas a abandonar a igreja, porque por conta do sofrimento que adivinha sobre eles, eles achavam que era melhor abrir mão daquela fé que eles tinham abraçado em algum momento. Então Pedro escreve essa carta justamente para encorajar os cristãos, encorajar os irmãos a continuarem dando um genuíno testemunho da sua fé, um genuíno testemunho da fé que eles tinham abraçado, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo vivendo como peregrinos, mesmo afastados. E a gente segue a partir de então, e Pedro diz que o sofrimento ele pode ser usado pelo diabo contra o cristão. É isso que ele diz nesse texto que a gente leu. Então veja bem, Pedro não está dizendo que o sofrimento ele é um mal em si mesmo. Ele não está dizendo que só o sofrimento só vai trazer prejuízo ao cristão. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que os demônios só olham para o cristão quando eles estão sofrendo. Também não é isso que ele está dizendo. O que Pedro está dizendo para nós é que o diabo muitas vezes usa a nossa situação de sofrimento, usa a nossa situação de angústia, usa a nossa situação de medo para fazer com que a gente venha a fraquejar na fé. Que o diabo usa dessa artimanha para tentar devorar o cristão que está incauto, tentar devorar o cristão que está sofrendo. É só isso que ele está dizendo. E a gente sabe que quando nós estamos vivendo uma situação de dificuldade, quando a gente está vivendo uma situação de sofrimento, é justamente nessa hora que os cristãos eles são mais intensamente vigiados por Satanás, são intensamente mais atacados por Satanás, porque é o momento que nós estamos fragilizados, é o momento que nós estamos quebrados, é o momento que nós estamos de certa forma assustados. E o que o texto nos diz é que à medida que o diabo vai observando os cristãos que estão fragilizados, ele vai rugindo e mostrando que o seu intento realmente é atacar, mostrando que o seu intento realmente é devorar aquele cristão que está mais fraco. Aí ele usa o exemplo do leão, e a gente sabe, quando a gente lê a gente escuta os documentários da vida, principalmente voltado, a gente vê isso muito no mundo animal, voltado para as crianças, a gente vê que o leão ele não ruge o tempo todo. Ele não ruge todo o tempo, ele ruge em alguns momentos específicos. Existem os momentos em que ele vai rugir, e um desses momentos é o momento da caça. Quando ele ruge para afoguetar as presas. E quando ele afogueta as presas, ele consegue ver quais são aquelas que estão mais fracas, aquelas que não conseguem correr com tanta velocidade, e é justamente essa que ele busca atacar. Porque ele nunca vai atacar aquela presa que está mais forte, aquela que está mais saudável, porque corre o risco dele se dar mão na caçada, corre o risco dele não conseguir pegar a presa, corre o risco dele se cansar muito mais e não alcançar seu objetivo. Então quando o leão ruge, é para que as presas comecem a fugir, e fugindo, ele começa a observar qual é aquela que é mais fraquinha, qual é aquela que não consegue acompanhar o bando, qual é aquela que seria o alvo mais fácil. Então é por isso que é usado esse exemplo, porque o objetivo, na realidade, do leão, ele não é de assustar, da mesma forma que quando o inimigo ruge sobre as nossas vidas, ele não tem o objetivo de assustar, é o objetivo de nos provocar a reação, e uma vez reagindo, ele vê quem de nós é que está mais fraco. É diante da nossa reação, por conta do rugido do leão, que ele diz, não, essa presa é ideal para atacar. Para que a gente possa entender um bom exemplo de como seria esse rugido do leão, podemos falar um funcionário de uma empresa. Trabalha numa empresa, trabalha há muito tempo, a empresa tem bons recursos financeiros, e o leão dá um rugido no seu ouvido para que você possa se apropriar, você possa pegar algum dinheiro daquela empresa. Se no primeiro momento você se recusa a fazer aquilo, se você já aceita, ótimo, já foi alcançado o objetivo. Se você se recusa a fazer aquilo, então o leão,
o inimigo começa a usar de sutilezas com você. Mas a empresa é muito rica. Mas esse dinheiro que você vai pegar, não vai fazer nenhuma diferença no caixa da empresa. Isso que você vai pegar é tão pequeno que nem vão perceber. Isso que você vai pegar vai suprir o seu salário que é tão baixo. Isso que você vai pegar vai suprir aquela deficiência que está tendo na sua casa, talvez de alimento, talvez de uma conta que está atrasada. E é justo você receber, porque afinal de contas você se esforça tanto na empresa. É justo você pegar um pouco desse dinheiro, porque você pode fazer o coração da sua esposa mais feliz, dar algo que ela esteja querendo, que ela esteja precisando. Mas são as artimanhas, são as ciladas que o inimigo vai jogando, não é de uma vez, é sorrateiramente, é paulatinamente, ele vai indo, buscando a quem possa tragar. É assim que a Bíblia diz, ele vai rugindo, buscando ver o melhor momento, a oportunidade de quem possa tragar. É um modo sistemático, mas é intenso. Ele não para. Enquanto você não cede, ele dá um novo argumento. Você não cede, ele traz um outro argumento. Você não cede, e ele vai lhe trazendo argumentos, que se você não estiver solidificado, se você não estiver alimentado verdadeiramente na palavra, se você não estiver verdadeiramente alicerçado naquilo que o Senhor ensina, há um grande risco de você começar a ruir. Eu citei só esse exemplo, mas tem muitos outros. Pode existir o caso de eu achar que a minha esposa não me está me dando o devido valor. Então de repente eu tenho uma colega no trabalho que conversa mais comigo. Eu tenho uma colega no trabalho que me ouve mais. Então o diabo chega para mim e diz: a tua mulher não tem mais paciência contigo. A tua mulher só reclama, observa. Tu chega em casa, a tua mulher só fala de conta. Tu chega em casa, a tua mulher só está falando de filhos. Tu chega em casa, a tua mulher só fala de problema. Não basta os problemas da tua casa, ela fala do problema da mãe dela, do pai dela, da tio dela, do irmão dela. Então ele vai indo intensamente, vai insistindo. E se nós não estivermos alimentados, não estivermos de fato baseados ou embasados na palavra de Deus, há um grande risco da gente ceder a um desses rugidos do leão, a um desses rugidos do inimigo, e dar um passinho, depois dar um passinho, depois dar outro passinho, porque ele vai dizer: olha essa pessoa como é atenciosa com você, olha essa pessoa como é prestativa com você, olha essa mulher como é cheirosa, olha como ela arruma o cabelo, olha, todo dia ela vem maquiada, tua mulher já não tem tanta paciência para viver se maquiando, olha para ela. Então ele vai indo. Então o rugido do leão em nosso meio, a gente não pense que vai ser algo estrondoso, a gente não pense que vai ser algo que salta os nossos olhos, algo que vai nos assustar. Ele vai devagarinho, plantando, buscando a quem possa tragar. E quando a gente cede ao primeiro rugido dele, há um grande risco de ceder ao segundo, um grande risco de ceder ao terceiro, um grande risco de ceder ao quarto, um grande risco de se estar no quinto. Aí ele já tragou a nossa essência, ele já tragou a nossa alma, ele já nos mantém preso nas suas garras infernais. Então é assim. E como eu disse, o cristão que está mais fragilizado, o cristão que não está mais fortificado, é justamente aquele que tem a maior probabilidade de ceder às investidas do inimigo, de ceder ao rugido do leão. Porque, conforme a Bíblia diz, ele só tem um objetivo, só um: destruir o cristão. O objetivo dele, o objetivo final dele é destruir o cristão. Então, como eu disse, a gente não pode pensar que isso vai acontecer rapidamente. É um processo, dia após dia, momento após momento, situação após situação, e vai levando o cristão a uma destruição gradual, levando o cristão a uma destruição definitiva. E quando a gente começa a perceber, nós estamos vivendo mais pelos engodos,
pelo sistema desse mundo do que por aquilo que Cristo espera que a gente viva. E a gente vai se envolvendo no sistema desse mundo, a gente vai absorvendo o sistema desse mundo, a gente vai se deixando levar pelo sistema desse mundo, que esquece que por trás do sistema desse mundo está o rugido do leão, tentando tragar a nossa índole, tentando tragar a nossa integridade, tentando tragar a nossa confiança em Deus. E Pedro sabia dessa astúcia do diabo. Pedro sabia dessa astúcia do diabo por experiência própria. Quem não lembra daquela noite terrível em que Cristo foi preso, em que Cristo foi crucificado e que estava ali, as pessoas começaram a apontar: Pedro é um deles. Não, não sou. Olha, ele estava com ele, eu vi ele com ele. Não, não estava. Até que pela terceira vez Pedro nega. E Cristo já tinha dito que o diabo estava peneirando a vida de Pedro. Satanás estava peneirando a vida de Pedro. E Cristo já tinha dito a Pedro que não só naquele momento, que em outros momentos o diabo, chegando diante de Deus, buscava peneirar a vida de Pedro. Então Pedro não está falando de uma coisa que ele ouviu falar, Pedro não está falando de uma hipótese, Pedro não está falando de algo que ele acha, Pedro estava falando daquilo que ele viveu, daquilo que ele sentiu na própria pele. É por isso que ele orienta a igreja, por isso que ele orienta aos cristãos daquela época, aos cristãos de hoje, para não abandonar a fé por causa do sofrimento, não abandonar a fé por conta do que acontece à nossa volta. Porque, principalmente nos dias de hoje, irmãos, o pastor tem falado aqui, ele já falou isso nos 3 cultos seguidos, uns 3 momentos seguidos, porque eu sei que é algo que está ferindo o coração dele, porque ele já tem falado em particular. Se você fica em casa pela força de um decreto, é diferente de você ficar em casa por preguiça, ficar por livre vontade, por livre escolha, por opção. Você ficar em casa porque não sente mais o prazer e a alegria de estar na comunhão com os irmãos. Porque uma coisa é quando a igreja está com as portas fechadas por força de um decreto, por força de uma pandemia, por força de uma doença. A igreja está de portas fechadas quando não é permitido que você venha cultuar na casa de oração. Mas é triste, irmãos, e digo para até para os que estão nos ouvindo em casa, quando nós, por conta de decretos também, vamos reduzindo os bancos da igreja, vamos reduzindo, e nós estávamos apreensivos pela quantidade que reduzimos mais uma vez por conta desse próprio decreto. E domingo, que era o dia que nós devíamos retornar para a casa do Senhor, o primeiro dia, que estávamos preocupados onde é que os diáconos iam colocar os bancos para as pessoas sentarem, porque nós já tínhamos tirado bancos daqui. Nós imaginávamos que iríamos ter problema com os bancos reduzidos, irmãos. Nós ficamos com cerca de 30 bancos vazios no dia que nós devíamos estar festejando, celebrando o nome do Senhor, o dia do Senhor, o domingo do Senhor, um dia de retorno após um mês ausente da casa do Senhor, ausente do culto presencial. É preocupante, irmãos. É preocupante porque a gente não se dá conta, a gente não se apercebe de o quanto nós estamos ouvindo o rugido do inimigo, o rugido do inimigo, o rugido do inimigo. E estamos abrindo mão de estar na presença do Senhor, abrindo mão de estar cultuando o Senhor no meio da comunidade, no meio dos irmãos que um dia estarão para sempre na glória. Quando nós perdemos o culto, de estar no culto presencial domingo, isso não volta. É uma oportunidade que não volta, irmãos. É uma oportunidade perdida. Eu posso até vir no próximo domingo, mas esse de domingo que passou, eu já perdi. No domingo que nós cristãos dizemos que é o dia separado para cultuar o Senhor. Então, nesse dia separado para cultuar o Senhor, eu prefiro não dedicar 2 horas do meu dia para estar presencialmente cultuando ao Senhor. Aí quando por força de decreto fecha as portas da igreja, eu volto a dizer: ai, que saudade do templo, ai, que saudade da casa de oração, ai, que saudade dos irmãos, eu não estou aguentando mais. Precisamos estar fortes, irmãos. Precisamos ser fortalecidos, irmãos. E nós só somos fortalecidos
se nós ouvirmos, praticarmos e praticarmos a palavra do Senhor. Porque se a gente se desacostuma de ouvir a voz do Senhor, a gente esquece o que Ele quer para a nossa vida. Se a gente se acostuma a deixar de vir louvar e adorar o Senhor, a gente se esquece com a razão da nossa existência, com a razão de nós sermos igreja do Senhor, com a razão de nós termos sido chamados para fazer parte da família santa do Senhor. O nosso grande problema, irmãos, é que a gente se acostuma muito fácil, mas se acostuma muito fácil em deixar de priorizar as coisas de Deus. Se acostuma muito fácil em deixar Deus de lado, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele me entende se eu precisar ficar em casa descansando. Não podemos negligenciar, meus amados. Não podemos negligenciar, porque Pedro nos diz que o diabo está como um leão em derredor, rugindo, buscando quem possa tragar. E ele só vai tragar aqueles que estiverem mais fragilizados, aqueles que estiverem mais enfraquecidos. É esse que ele vai tragar, é esse que ele vai buscar, porque é assim que acontece na lei da natureza. Então, irmãos, Satanás, existe um ditado que as pessoas dizem assim, né, que muitas vezes nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca um dia sequer, um segundo sequer, um instante sequer, e ele continua agindo. Ele continua buscando criar artimanhas para afastar as pessoas de Deus. Ele continua buscando montar ciladas para afastar as pessoas de Deus. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados, para que a gente não dê ouvido, como diz as raposinhas, que vão minando, e quando a gente vê, já está lá distante, bem distante daquilo que o Senhor espera de nós. Voltando ao sofrimento, irmãos. O sofrimento, ele é uma realidade natural de todos os cristãos. Nada mais pode falar de sofrimento do que os dias que nós estamos vivendo. Nunca tivemos, em toda a história de nossa igreja, vou falar agora, nossa igreja mais pequena, nossa igreja local, nunca tivemos ao longo desses 15 anos, uma lista de oração tão intensa como nós estamos tendo. E quando nós estamos tendo uma lista de oração tão intensa, não é por doenças pequenas, não é por doenças menores, não é por uma febre, não é por uma dor de cabeça. É uma lista de oração intensa por famílias que estão chorando os seus mortos, por pessoas que estão diariamente passando procedimentos, tentando se manter vivo em meio àquele leito de hospital. Nunca no nosso lista de oração da igreja, nunca tivemos tantas pessoas para orar, que se você não estiver lendo o nome, você se esquece de por quem tem que orar, porque são muitos os pedidos, porque o sofrimento, ele é natural para todos os cristãos, e a Bíblia diz que todos nós que somos cristãos, é normal, é natural, que a gente passe momentos de sofrimento aqui na terra. Claro, os dias que vivemos são os dias, a gente sempre dizia os dias são maus, mas esses dias são extremamente maus. O mundo em que nós estamos vivendo é extremamente mau. E Pedro diz, né, que o sofrimento que a gente está sentindo, a gente leu agora há pouco, não é diferente do que está espalhado em todo o mundo. Não é uma dor só minha, não é uma dor só da minha família, não é uma dor só da minha igreja, não é uma dor só da minha cidade. É a dor de uma cidade, é uma dor de um estado, é uma dor de uma nação, é a dor de um mundo. Todo mundo está sofrendo, cristãos e não cristãos. Mas voltando para os cristãos, essa aflição que nós estamos passando, ela não é casual. Ela tem atingido todos os lares, cristãos e não cristãos, e principalmente os cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o fato de ser cristão é uma afronta para esse mundo. O fato de ser cristão é uma afronta para o inimigo de nossas almas, para o príncipe desse mundo, porque pelo fato de nós sermos testemunha de Cristo, pelo fato de nós constantemente combatermos o pecado, é natural que a gente sofra perseguição,
é natural que a gente sofra acusação, é natural que a gente sofra oposição. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abasterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, irmãos, o que Pedro está nos dizendo é que nós não devemos dar oportunidades, dar espaço às paixões carnais. Que mesmo que os gentios nos apontem, nos acusem, nós não podemos responder com ira. Mesmo que sejamos apontados, a gente não pode responder com animosidade, a gente não pode responder com imprudência, a gente não pode responder com maldade. Pedro diz que nós devemos suportar todas as afrontas daquele que nos acusam injustamente, para que através do nosso exemplo, através do nosso agir como cristão, nós possamos alcançá-los para Cristo, para que eles também venham a glorificar a Cristo, da mesma forma que nós devemos glorificar. Pedro diz também que naquela época, como acontece também nos dias de hoje, em países como a China, em países do Oriente Médio, que muitas vezes esse sofrimento que advém para os cristãos não é só um sofrimento psíquico, não, é um sofrimento físico mesmo. O sofrimento daqueles que são presos ainda hoje, daqueles que são torturados ainda hoje, daqueles que são espancados ainda hoje, daqueles que entregam até a sua vida em nome do amor a Cristo, mas que ainda acontece nos dias de hoje. É bem verdade que no nosso país é diferente. O preconceito contra os cristãos, o preconceito contra os crentes, é um preconceito velado, é mais um preconceito de escanteio, de mangoça, de achar que somos inferiores, mas um preconceito declarado, esse de prender, de aprisionar, de bater, isso não existe em nosso país, mas existe em muitos lugares do mundo. Mas mesmo assim, Pedro nos orienta que nós devemos lembrar do exemplo de Cristo, porque se somos cristãos, precisamos ter em nosso corpo, em nossa vida, as marcas de Cristo. E o que é que Cristo fez? Não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. 1 Pedro 2, 22 e 24. Então é isso que o Senhor espera de nós, que a gente peça misericórdia a Deus, para que a gente possa suportar, para vivermos nos dias maus, para vivermos os dias que nós estamos vivendo no mundo atualmente. E Ele nos dá um conforto, e é aí que a gente chega para a nossa conclusão da nossa pequena meditação de hoje. Ele nos dá um consolo, que é justamente de que o sofrimento não está oculto aos olhos de Deus. O nosso sofrimento não está oculto aos olhos de Deus. A gente não pode se permitir ou se deixar pensar que Deus não está vendo o nosso sofrimento, porque Deus não somente o vê, como Ele faz, Ele transforma esse sofrimento em bênção. Ele faz com que esse sofrimento redunde em benefícios para o seu povo. Mas antes de tudo, Pedro diz que é necessário que nós tenhamos consciência de que somos escolhidos de Deus. Olha que privilégio, irmãos, termos a consciência de que somos escolhidos de Deus. Mas eu sou pobre, mas eu sou miserável, mas eu sou pecador, mas eu sou feio, mas sou escolhido de Deus, porque é assim que a Bíblia fala. Mais do que termos a consciência de que somos escolhidos de Deus, é que nós
fomos chamados em Cristo Jesus para vivermos eternamente com Deus. Não bastávamos sermos escolhidos para fazer parte dessa família santa. Nós fomos chamados para dizer: tenha de bom ânimo, vençam o mundo, porque eu venci o mundo. E vai chegar o dia em que vocês vão morar comigo eternamente. Porque quando a gente fala, irmãos, mais atualmente, das pessoas que estão sofrendo, as notícias que chegam para a gente, isso dilacera o nosso coração. Por vezes isso nos assusta, por vezes isso nos amedronta. Por vezes, muitos de nós somos tomados por ansiedade, pela situação que está à nossa volta. Muitos de nós somos. Isso é só para nos lembrar, irmãos, que esse mundo muito pouco tem a nos oferecer, que esse mundo é passageiro, que vai chegar o dia, e oxalá chegue o quanto antes, e que nós estaremos na glória para todo sempre, onde a Bíblia diz que será enxugada do olho toda lágrima, do corpo toda dor, do coração toda angústia. Vai chegar esse dia em que nós estaremos morando nas mansões celestiais. Mas nós cristãos precisamos ter essa consciência, precisamos tomar posse dessa verdade, que não só fomos escolhidos, como fomos escolhidos e chamados para morar com Cristo nos céus. Então é disso que a gente tem que tomar posse. Aconteça o que acontecer, aconteça a dor que eu esteja sentindo, aconteça o sofrimento pelo qual eu esteja passando, que eu tenha certeza, eu não possa esquecer disso, que eu continuo sendo filho de Deus. Continuo sendo filho de Deus. E essa filiação, irmãos, muitas vezes a gente olha, diz: olha como aquela pessoa é filha de Deus porque ela recebe muitas bênçãos. Olha como aquela irmã é filha de Deus porque ela vive uma vida de bonança. Olha como aquele irmão é filho de Deus porque ele não passa por dificuldades. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que independente da situação que a gente passe, falta, dificuldades, sofrimento, angústia, a gente nunca pode abrir mão, nunca pode esquecer de que somos filhos e de que somos amados por Deus, que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona, que Ele não nos larga por nada. E a promessa final é que Ele diz que o sofrimento do cristão dura um pouco de tempo. É tanto que a gente fala tanto no Salmo 30, versículo 5, né? Que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem com o raiar do sol, mas a alegria vem pela manhã. Então isso nos diz que dura um pouco tempo, não é um longo tempo, é por um pouco período de tempo, porque para os cristãos sempre existe a certeza de luz, mesmo que estejamos passando por um momento de escuridão. Sempre existe a certeza de alegria, mesmo que estejamos vivendo dias tristes. Sempre vem o amanhecer, mesmo que esteja escuro à nossa volta. E entender, conforme Pedro já nos ensinou, que o nosso sofrimento nunca é infrutífero, nunca, porque ele produz frutos de paz. Ele produz frutos de intimidade com Deus. Ele produz frutos de comunhão, de relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque Pedro diz que o cristão, mesmo tendo passado por um período de sofrimento, mas ele será aperfeiçoado, conforme a gente leu. Além de aperfeiçoado, diz que ele será firmado. Além de firmado, diz que ele será fortificado. E diz que ele será fundamentado. Então os sofrimentos que o Senhor permite sobre a nossa vida é para nos tratar, é para nos fazer vasos melhores, é para nos fazer vasos verdadeiramente mais tementes a Ele e que o adoram, independente de toda e qualquer circunstância, independente de toda e qualquer situação. E quando Deus faz isso, quando Deus usa o sofrimento para tratar conosco, Ele faz com que a gente seja mais e mais parecidos com Cristo. E se somos cristãos, precisamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Jesus e menos agarrado às coisas desse mundo. Mesmo diante de sofrimento, é bom? Não, não é. Mesmo diante de dificuldade, eu seria hipócrita se dissesse que era bom passar por dificuldades. É ruim, dói, machuca, aflições.
mas eu preciso ter uma convicção, conforme foi escrita lá no Salmo 42, versículo 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então o que é que Ele está nos dizendo? Estamos abatidos, estamos sofrendo, estamos angustiados, mas tenhamos ânimo, tenhamos bom ânimo, porque temos muito motivos para louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, graças te damos, Senhor, pela porção da Tua palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. Que nós possamos tomar posse dela, que nós possamos guardá-la em nosso coração, que a gente possamos tê-las como verdade absoluta em nossas vidas, para jamais vir a pecar contra Ti. Para que essa palavra seja o nosso sustentáculo, seja o nosso bálsamo, seja a nossa coluna, para nos manter firmes, para nos manter de pé. Que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor jamais nos desampara, o Senhor jamais nos deixa só, o Senhor jamais nos abandona, porque é assim que Ele nos garante na sua santa palavra. Então graças te damos, Senhor, porque não merecíamos, graças te damos porque não merecemos tão grande amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama, porque a Bíblia diz que o seu amor é incondicional. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez, trata conosco, Senhor, mais uma vez, e ajuda-nos, nós que somos miseráveis pecadores, a confiar mais e mais em Ti, a depositar mais e mais em Ti a nossa confiança, entendendo que só o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará no nosso meio. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos fazer o nosso momento de pedido de oração encerrando o culto, e a nossa irmã vai nos ajudar ali. Nossa irmã Jaciane. Eu fiquei muito tempo com esse microfone, Jaci. Pega um ali. Será que está pegando? Qualquer um pega? A paz, irmãos. Amém. Nós já adoramos a Deus com os nossos louvores. Nós já nos alimentamos com a meditação da palavra. E agora nós vamos orar pelos irmãos que estão necessitados das nossas orações. Nós cremos que as nossas orações, elas sobem até Deus, né? E que Ele tem poder para mudar quadros, para mudar situações. Nós temos realmente muitos pedidos de oração. Vocês que estão aqui na igreja podem ficar da maneira que vocês quiserem, né? Ajoelhados ou em pé ou sentados mesmo, mas vamos nos conectar com Deus nesse momento para pedir a Ele pelos irmãos. Em primeiro lugar, a gente vai pedir por Cinha, né? Cinha e a Gricélia. Essas duas irmãs, elas tiveram perdas, né, de entes queridos. Vamos orar. Querido e amado Deus, bondoso, eterno e glorioso Pai, neste momento, Pai, eu te peço, visita, meu Pai, o coração de Cinha, de Agricélia, leva paz, meu Pai, conforta, Jesus, tanto ela quanto os familiares, meu Pai. Neste momento, nós também vamos orar por Juliermes. Ele está precisando de uma cadeira de rodas, que o Senhor providencie, que o Senhor abençoe esse irmão com essa cadeira de rodas. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu te peço, meu Pai, levanta pessoas, Senhor, para ajudar o Julierme, Jesus. Tu sabes das necessidades do teu filho, meu Pai, tu conheces as necessidades dele. Neste momento eu te peço, meu Pai, providencia, levanta irmãos, Jesus, para ajudar Juliermes, para conseguir essa cadeira de rodas. Agora, irmãos, nós vamos pedir por saúde. Letícia, ela está necessitada das nossas orações. Jorge, Vinícius e Osana, eles estão enfrentando um quadro de depressão e estão precisando das nossas orações. Silvina está com Covid, né? Entubado, precisando das nossas orações. Luiz Carlos, Jânio, que está com câncer. Gabriel, que está com câncer. Murilo, Covid. Damião, que está com Covid. Eu também peço pela esposa de Juliermes. O pedido também é de saúde.
o tio de Sandra que está com Covid, Orlando e Daniele. Vamos pedir por esses irmãos, intercedendo por eles a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e restaure a saúde desses irmãos. Querido e amado Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da cura, Jeová Rafá. Eu te entrego, Senhor, a vida desses irmãos em Tuas mãos. Tem misericórdia de cada um deles, Pai. Cura, toca, liberta, Jesus. Faz segundo o Teu querer, Jesus. Que eles sintam nesse momento, Senhor, o Teu toque. Pelo poder do Teu santo nome, Senhor, visita esses irmãos. Eu te peço, Senhor. Faz o Teu milagre, se for da Tua vontade, Jesus. A Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Então, que não seja feita a minha vontade, sim a Tua, Deus. Assim eu te oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que durante toda a semana a gente lembre desses pedidos de oração e que a gente continue intercedendo por eles a Deus. Amém, irmãos? Então, foram esses nossos pedidos. Vamos orar, só terminando nosso culto nessa noite. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Continua, Senhor, nos guardando, continua nos ensinando, continua nos protegendo debaixo de Tuas asas poderosas. Então, Pai amado, que nós tenhamos uma noite de paz, que o nosso caminhar para casa seja suave, que ao chegarmos possamos encontrar os nossos entes queridos gozando da mais perfeita paz, da mais plena saúde. Que nós tenhamos um restante de semana abençoado em Tua presença e que nós estejamos aqui no próximo domingo, na casa de oração, para exaltar e glorificar o Seu nome. Guarda o nosso pastor, guarda a família dele, guarda todos esses amados irmãos que se fizeram presente e as suas famílias, que todos eles possam ser ricamente abençoados por Ti. Guarda o nosso caminhar, guarda a nossa igreja, Senhor. É assim que nós Te clamamos, é assim que nós Te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, irmãos.